sobre as qualificações de um discipulador de sucesso. O sucesso para Deus é diferente do que é o sucesso para o mundo. Isso a gente precisa entender. Ok? Sucesso para Deus é aquilo que Jesus experimentou. Sucesso para Deus é aquilo que o apóstolo Paulo experimentou. E segundo o mundo, esses homens foram fracassados. Um morreu como um criminoso e o outro morreu sem ter a menor condição de sequer cuidar de si mesmo dentro de uma prisão. Ou seja, ele morreu sem cabeça, decapitado, porque também foi tido por criminoso. O mundo sempre vai ter a mim e a você, que somos cristãos, como pessoas inadequadas, muitas vezes até marginais. Mas saiba que o sucesso no mundo é diferente do sucesso para Deus. E é isso que a gente precisa entender, que nem sempre as coisas vão acontecer como a gente espera, nem sempre a gente vai experimentar ou gozar de riquezas e hiperabundâncias em todas as áreas da nossa vida, não. Por que não? Porque a gente sempre vai precisar depender de Deus. E Deus é fiel. Ele nunca vai deixar faltar nada. Ele não vai deixar nós sermos derrotados por nossas fraquezas, por nossas vicissitudes, por nossos fracassos. Amém? Então diz assim, 1 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, então, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Você pode se sentar dando glórias a Deus? Glória a Deus. A gente vê no início do texto o apóstolo Paulo dizendo que esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então eu aprendo que não é pecado eu e você desejarmos posições de liderança. Não é pecado eu e você queremos estar na frente da linha de frente ou da linha de combate da obra de Deus. Só que Paulo fala algo mais interessante. Se alguém deseja o episcopado. A palavra episcopos, do grego, significa supervisor. A palavra episcopos deu origem à palavra bispo em português. E o feminino de bispo não é bispa. O feminino de bispo é episcopizar. Depois dessa aulinha de português e grego, etc., o que Paulo está falando é o seguinte: se você deseja crescer na liderança, se você deseja liderar líderes, você está desejando uma ótima obra. Você está desejando uma grande obra. E as qualificações do discipulador de sucesso, que nós vamos falar daqui a pouco, falam exatamente sobre isso. Não importa o teu passado, não importa quem você era ontem, não importa todas as suas falhas e defeitos. Deus quer fazer de você um grande discipulador. Deus quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus. Deus vai manifestar a graça dele para que o seu testemunho venha impactar muitas vidas. Deus tem uma grande obra contigo. Diga para o teu irmão: Deus tem uma grande obra contigo. Uma grande obra contigo. Precisamos acreditar, porque muitas vezes nós achamos que a nossa condição presente anula as promessas
e anula a graça de Deus sobre as nossas vidas e não anula. Não importa aquilo que aconteceu ontem, porque quem é nascido de Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo e pode ficar embaixo do que não é frio. Esse arrepio não é frio, é a presença de Deus na tua vida, é Deus falando ao teu coração, que por meio da tua vida e do teu ministério, grandes homens e mulheres serão levantados nesta nação. Amém. Mas o que eu percebo aqui, meus irmãos, é algo bem interessante de notar. Os dons e talentos que o próprio Espírito Santo nos dá chama a atenção dos homens. Já reparou? Que nós somos impressionados por uma boa oratória, pelo fluir de um dom espiritual. Só que todos os dons que o ser humano tem, quem deu ao homem foi o Espírito Santo. Por exemplo, se você pensar em qualquer cantor famoso, quem deu aquele dom e talento foi quem? Deus. Se foi Deus que deu aquele dom e talento para aquele homem, aquele dom e talento deveria ser exercido em função do reino de Deus. Certo ou errado? Certo. E ele não tem sido exercido em prol do reino de Deus. Ele tem sido exercido em função das coisas do mundo, da carne, da lascívia, etc, etc, etc. Mas, como a Bíblia diz, os dons são sem arrependimento. Deus dá e não toma. Um dom que Deus dá permanece em mim e em você, porque foi Deus quem deu. Agora, como os dons e os talentos chamam a atenção do homem, é possível um homem estar desviado e pregar maravilhosamente bem, cantar maravilhosamente bem, cantar e demônio ser expulso, pregar e demônio ser expulso, vidas virem ao altar, mas ele está errado, ele está longe da presença de Deus, mas o talento continua ali. Ou seja, os dons chamam a atenção dos homens. Repita comigo: dons chamam a atenção dos homens. O caráter manifesta a Deus. Se você pegar todas essas atribuições que Paulo fala para Timóteo, olha, se alguém deseja liderar líderes, é preciso que se você parar e contar, você vai perceber que são 17 qualificações. São 17 qualificações. Somente uma fala sobre dom e talento. Pegue ela. Isso quer dizer alguma coisa. Isso quer dizer alguma coisa. Ou seja, isso significa que Deus importa-se mais com o teu caráter do que com o teu talento. Deus não está nem um pouco preocupado com o teu dom, se tu sabe pregar, se tu sabe cantar, se tu sabe escrever, se tu sabe tocar. Deus não está preocupado com isso. Deus quer saber do teu caráter. Ou seja, se assim não fosse, muitos homens ungidos e chamados por Deus não cairiam. O caráter nos guarda, o caráter nos resguarda no dia mau. Porque nós somos tentados a sermos enganados de que o nosso talento vai nos salvar. E não vai. Talento não salva. Dom não salva. Talento não salva. Só Jesus salva. Aleluia. Então, quando Paulo está falando aqui sobre todas essas características, ele está falando o seguinte: priorize o seu caráter. O grande problema que nós vemos hoje dentro da igreja e no mundo é um problema de caráter. As pessoas não têm guardado o seu caráter, as pessoas não têm guardado o seu proceder, o seu dia a dia. Não tem. Erros vão acontecer. O problema é o prazer no erro. O problema é a predisposição à falha. O problema é quando nós sabemos que temos um grave defeito, uma grave falha em nosso caráter e continuamos querendo mostrar para as pessoas que está tudo bem, que nada de mal aconteceu, está tudo ótimo, acontece.
Então eu quero falar hoje com você sobre as qualificações de um discipulador de sucesso. Discipulador de sucesso. Um discipulador de sucesso é alguém que leva uma outra pessoa a crescer a estatura de Cristo. Você quer ver uma coisa? Pega aí na sua Bíblia, Efésios no capítulo 4. Eu não ia lá não, mas o Espírito Santo me lembra aqui agora. Livro de Efésios, capítulo 4. Um texto muito conhecido que fala dos 5 ministérios. Olha aí. Ele mesmo, quem? Deus. Jesus, Deus, o Espírito Santo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. 5 ministérios. Quem deu? Deus, Jesus, o Espírito Santo. Ele deu. Ok? Então, se ele deu, é dom. Óbvio, se ele deu, é dom. Então, ele mesmo deu uns para apóstolos. Alguns se deixam levar achando que pelo fato de o apóstolo vir primeiro, o apóstolo tem uma condição superior ao evangelista. Não tem. Isso aqui são 5 maneiras principais do fluir ministerial dentro da igreja. O apóstolo é aquele que abre a frente de trabalho e que dá fundamento para a igreja, um território virgem. Uma pessoa que nunca ouviu, ou um lugar que nunca recebeu o evangelho. Esse cara vai lá e abre uma obra, começa o trabalho, etc, etc, etc. Esse é o apóstolo. Depois vem o evangelista, aquele cara que evangeliza e ganha as almas. Depois vem o profeta, que não é o cara que adivinha o teu passado, presente e futuro, porque isso aí a mãe de santo também adivinha. Adivinha passado, presente e futuro, grandes coisas, a mãe de santo também adivinha. Agora, o profeta de verdade, segundo o Novo Testamento, que é diferente do profeta do Antigo Testamento, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre o ministério profético, leia o livro O Profeta da Esperança. Tem lá em casa. Leia esse livro que tu vai saber um pouquinho mais sobre o ministério profético do Antigo e do Novo Testamento. O profeta do Novo Testamento, ele traz o céu para a terra. Ele traz o céu para a terra. Pastor é aquele que cuida das almas que o evangelista ganha. E o doutor é aquele cara que vê coisas que ninguém vê, aquele cara que ensina, é o cara do ensino, é o cara que vai desvendar os mistérios da palavra para você. Agora, todo e qualquer ministério de sucesso deve ter o fluir dos 5 ministérios em si. Agora, prossiga aí, versículo 12. Ele mesmo deu, vamos lá, estamos nós. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Todos esses 5 ministérios são dados para aperfeiçoamento da igreja, aperfeiçoamento dos discípulos. Esses homens não são chamados a mandar, a dominar sobre a igreja. Eles são chamados para aperfeiçoar os santos, para que a obra do ministério, o corpo de Cristo seja edificado. Não é para mandar na tua vida. Não é para dizer o que você tem que fazer. Não, o líder é o primeiro a lavar os pés dos discípulos, como Jesus fez. Jesus inclusive disse, olha, se vocês estão vendo eu lavar os pés de vocês, façam a mesma coisa com os outros. O maior não é aquele que é servido, o maior é o que serve. A gente está se esquecendo disso. Esse evangelho hoje em dia não é pregado. Esse evangelho hoje em dia não é pregado. Ok? Vamos ficar no 12, que tem a parte do versículo 13, tem uma questão de uma controvérsia aqui que eu respondo a alguns que querem dizer para mim que o ministério apostólico e o ministério profético acabaram. Não acabaram não. Não acabaram não. Até que desinência moda temporal ou coisas do tipo. Uma questão temporal. Até o momento em que algumas coisas aconteçam. Então, até o momento em que algumas coisas aconteçam, o ministério de apóstolo, profeta, apóstolo, evangelista, profeta, pastor e doutor continua valendo. É para esse tempo.
Aí eu trago algumas perguntas dentro do versículo 13. Quando falarem para você, o ministério de profeta e apóstolo acabou, e não sei o que, mentira, conversa fiada, aqui está a resposta. Olha aí, até que todos cheguemos à unidade da fé. Todas as igrejas concordam, todo crente concorda, todos uma única fé? Sim ou não? Todos concordam? A única fé? Não. Não. Porque um acha que já está salvo independente do pecado que ele cometa, e o outro acha que você pode cair da graça. É verdade. Não é verdade? Conhecimento do Filho de Deus. A gente conhece Jesus na sua plenitude? Paulo diz que a gente conhece por espelho. A gente não tem ideia da plenitude de Cristo. Varão perfeito. Somos perfeitos? Não. Temos a medida da estatura de Cristo? Não. Então isso aqui continua valendo. Sabe quando todas essas coisas vão acontecer? E agora? Quando Jesus voltar a levar a sua igreja. Isso aqui tudo vai acontecer. Teremos um corpo glorificado. Então, até que Jesus volte, o ministério, os 5 ministérios continuam valendo. Mas vamos voltar aqui, para eu não me alongar muito, que eu gosto desse tema e eu gosto de viajar um pouquinho, senão já viu, dá problema, daqui a pouco está postando lá atrás, amém? Então, a primeira coisa que um discipulador de sucesso deve ter, ele deve ser íntimo de Deus. Querido, Jesus disse o seguinte: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, que eu vos tenho ensinado, que eu vos tenho orientado. Se você não tem intimidade com Deus, você vai passar o que para quem? Já reparou que tem pessoas que estão há 400 anos na igreja e a vida não muda? É sempre a mesma criancice, é sempre a mesma bobeirinha. O diabo tenta lá e a pessoa cai na tentação do diabo. Ai, estou com dor no pescoço, não vou para a igreja hoje. Ai, está maior calor, não vou para a igreja. Ai, está chovendo, eu não vou para a igreja. Ah, não, eu não vou orar não. E não sei o que. E estou brigado com Deus. Não conhece a Deus. Não tem intimidade com Deus, porque não entende que o diabo está querendo simplesmente jogar essa pessoa contra Deus. Entende? Então, se você quer ser um discipulador de sucesso, tem que buscar intimidade com Deus. E Deus se manifesta nas mínimas coisas. No teu dia a dia, Deus está falando. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus se revela em todas as situações, meu irmão. A gente precisa aprender a ver Deus em tudo. Então, quando formos íntimos de Deus, aprenderemos a ver Deus se comunicando conosco em todo o tempo. Segunda coisa, conhecedor da palavra. Irmão, crente que é crente tem que conhecer a palavra. Discipulador de sucesso tem que conhecer a palavra, meu irmão. Se você pegar toda e qualquer religião, judaísmo, todas elas, não vou nem citar aqui, todas elas, eles conhecem o livro sagrado deles. O menino judeu, quando chega aos 13 anos, ele passa por uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. E no Bar Mitzvah, ele é obrigado a recitar os 5 primeiros livros da Bíblia, de cor. Conhece ou não conhece? Conhece a palavra. Mas a gente não conhece. Porque a gente acha que intimidade com Deus exclui e anula o conhecer a palavra. Esse é o grande problema. Então, eu e você temos que conhecer a palavra. Quando nós conhecemos a palavra, nós não vamos ser enganados. Tem coisa que você não precisa de uma revelação profunda de um profeta. Eu creio em profecia, eu creio em profetas. Ok? Profetas, como disse, trazem o céu para a terra. Não precisa alguém te dar uma revelação profunda ou uma palavra de direção, se a própria palavra é a direção para a tua vida. A própria Bíblia é a direção para a tua vida. É preciso um profeta dizer que um casamento, ok, com uma pessoa já casada está errado? Para que o profeta vai dizer se a Bíblia diz que está errado? Quando a gente não conhece a palavra, a gente acaba sendo enganado. A gente acaba caindo, sabe, nos enganos do diabo. Por isso que Paulo diz, não neófito, para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Então nós não podemos colocar pessoas novas na posição de liderança espiritual. Ela precisa amadurecer. Ela precisa amadurecer. Terceira questão, apaixonado por pessoas. Um discipulador de sucesso tem que ser apaixonado por pessoas. Meu irmão,
Repito o que eu disse aqui há algum tempo. O mundo é extremamente egoísta. O mundo quer que o vizinho se lixe. O mundo quer que o vizinho se dê mal. Estamos vivendo um tempo onde ninguém tira o mínimo tempo da sua vida para orar por alguém, para aconselhar alguém ou coisa do tipo. O discipulador do sucesso, ele tem que amar pessoas, porque se ele não amar pessoas, ele não vai conseguir discipular ninguém. Orientar pessoas no caminho da salvação. Imagina, uma pessoa se converte na tua célula e você começa a discipular aquela pessoa sistematicamente, semana a semana. Daqui a pouco aquela pessoa vai se batizar e quem vai estar lá no batismo daquela pessoa? Ajudando no batizado dela? Olha que coisa linda e maravilhosa, meu irmão. Então, se nós não formos apaixonados por pessoas, nós não vamos discipular ninguém. Mas o que? Caráter aprovado por Deus. Eu, você, cada um de nós, precisamos perguntar a nós mesmos se Deus está aprovando o nosso caráter, se Deus está aprovando a nossa conduta. Ah, pastor, mas eu erro muito. Está errando mais ou menos do que antes. Está em processo de libertação ou está em processo de aprofundamento no erro? Se você está em processo de libertação, de se libertar daquelas coisas que te aprisionavam no erro e no pecado, com certeza o seu caráter está sendo aprovado por Deus, porque o seu caráter está sendo aperfeiçoado. Você hoje tem o melhor caráter do que ontem? Você hoje tem o seu caráter solidificado ou o seu caráter é como um prego na areia? O discipulador de sucesso, ele tem um caráter firme, ele tem um caráter aprovado por Deus. Quinta questão, quinta qualificação de um líder, de um discipulador de sucesso: ele é leal à sua liderança. Deus chamou todos nós como líderes, irmãos. Só que isso me lembra quando o profeta Elias sobe ao cume do Monte Carmelo e chama Israel à conversa. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirvam. Se Baal é Deus, sirvam. Ou seja, nós precisamos ter lealdade à nossa liderança. Porque se a sua liderança é leal a você, o mínimo que você deve fazer é ser leal aos seus líderes também. Ninguém pode caminhar, ninguém pode prosperar tendo dois pensamentos. Ninguém pode caminhar, ninguém pode prosperar pensando de maneiras diferentes. Nós não podemos ter o melhor de Deus, nós não podemos ter o melhor de Jesus e o melhor do mundo. Precisamos escolher a quem vamos servir. Se vocês querem servir aos deuses do Egito, em que vossos pais creram, sirvam, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, queridos. Precisamos ser leais à nossa liderança. Por quê? A nossa liderança vê coisas que nós não vemos. A nossa liderança detecta aquelas coisas que nós falamos para nós mesmos que queremos nos enganar. Porque o coração do homem é enganoso. A Bíblia já diz isso. Jeremias 17. E muitas vezes o nosso cérebro inventa uma história para nós mesmos que nós acreditamos. Não, vai melhorar, vai mudar. Sabe aquela pessoa, aquela mulher que é espancada pelo marido consistentemente e aí, não, dessa vez vai ser diferente, ele não vai me bater? Então, aquela mulher, o coração daquela mulher trouxe uma desculpa para ela que ela acreditou. Irmão, entenda uma coisa: uma ocorrência não estabelece tendência. Uma coisa pode ter acontecido uma vez e nunca mais acontecer, e acontecer foi fortuito. Uma ocorrência não estabelece tendência. Repita comigo: uma ocorrência não estabelece tendência. Não estabelece tendência. Mas a segunda vez que a coisa aconteceu, existe uma possibilidade muito grande dela acontecer a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e assim sucessivamente. Entende? Então, a questão da lealdade é fundamental para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Será que Deus pode confiar almas nas nossas mãos? Será que Deus pode realmente confiar ao nosso ministério uma grande multidão? Que a gente não vai querer trazer esse ministério para nós?
que a gente não vai querer nos tornarmos líderes de uma grande multidão que Deus nos confiou? Será? É uma pergunta que nós nos devemos fazer. Sexta qualificação de um líder de sucesso: comprometido com a visão da igreja. Toda igreja tem a sua visão, irmão. Não existe um modelo único de igreja. Paulo diz em Efésios 3:10 que agora a multiforme sabedoria de Deus será conhecida de todos por meio da igreja. A multiforme, ou seja, muitas formas de sabedoria de Deus vai ser conhecida por meio da igreja. O que isso significa? Que cada ministério tem uma maneira de fluir e de agir, desde que seja bíblico. Ok? Só que eu não posso pegar um pouquinho desse ministério, um pouquinho desse, um pouquinho daquele e colocar aqui, não. Não foi essa visão que Deus deu àquela igreja. A visão que Deus deu àquela igreja é diferente daquilo que você viveu. É diferente daquilo que eu vivi. Não é melhor nem pior, é apenas uma visão que Deus confiou a uma igreja. É apenas uma visão que Deus confiou a um líder. E está tudo bem. Precisamos de compromisso com a visão da igreja. Desde que essa visão seja bíblica. Desde que essa visão seja cristocêntrica. Oitava característica, essa mais duas, para a gente encerrar. O discipulador de sucesso, não, essa mais três, sétima. O discipulador de sucesso, ele é disponível. Disponível. Meu irmão, o vaso não escolhe como vai ser usado. O vaso não escolhe como vai ser usado. Então, se Deus te deu uma missão, seja ela qual for, por mais difícil que ela seja, Ele sabe que você pode cumprir aquela missão. Então, quando Deus quiser te usar em algo, se disponibilize. Porque entenda o seguinte, meu irmão, minha irmã: Deus não usa quem é capacitado, Deus usa quem se disponibiliza a ser usado por Deus. A Bíblia mostra Satanás sendo usado por Deus. Mostra. Eu te dou alguns exemplos. Se Deus usa Satanás, não vai usar um homem, por quê? Então, ser usado por Deus não quer dizer grande coisa, meu irmão, minha irmã. Você precisa ser disponível para o fluir do Espírito Santo. É uma outra história. E o Espírito Santo nunca se contradiz. O Espírito Santo nunca vai dar uma direção oposta à palavra de Deus. Então, precisamos ser disponíveis para aquela obra que Jesus está nos chamando. Quando você for discipular alguém, quando você for cuidar de alguém, você tem que ser disponível àquela pessoa. Isso faz parte de lavar os pés dela. Se você não é capaz de se disponibilizar para cuidar de alguém, porque em algum momento alguém cuidou de nós. Amém ou não amém? Amém. Chegamos até aqui porque alguém se disponibilizou a cuidar de nós. Quando Deus nos chama para cuidar de alguém, devemos nos disponibilizar. Ah, Deus, mas eu trabalho. Ah, Deus, mas eu isso. Ah, Deus, mas eu aquilo. Ah, Deus, mas eu aquilo outro. É isso. Será que Deus não está vendo a tua vida? Deus não conhece a tua vida, não? Será que Deus não sabe que tu trabalha? Será que Deus não sabe que tu tem 20 cachorros, que tu tem não sei quantos tipos para tu cuidar? Deus sabe. Se Ele te chamou para aquilo, é porque Ele sabe que Ele pode confiar em você por aquilo, para aquilo. Ah, Deus, não quero não. Não, obrigado. Me deixa aqui mesmo, eu estou muito assoberbado, já estou com muito problema. Ok? Deixa assim mesmo. Não tem problema não, filho, Ele levanta outro. Aquilo que você não quiser receber de Deus, Deus levanta outro para receber. Israel no deserto não quis ir para a terra prometida, era uma caminhada de 11 dias. Com aquele povo todo, 40 dias. Como o povo desistiu e resistiu à ordem de Deus, eles ficaram 40 anos vagando no deserto. A obra de Deus não depende de mim, nem de você. Se você não quiser discipular, Deus vai levantar alguém para discipular. Lembra lá de Ananias? Ananias, vai na casa de Judas, porque tem um cara lá chamado Paulo e ele está orando. E numa visão eu mostrei a ele que você ia chegar lá. Eu que não, esse cara aí é bandido, esse cara aí mata crente. Estou mandando você ir lá. Pela vontade de Ananias, Ananias não queria. É a única vez que ele aparece na Bíblia, tá? Depois ninguém sabe quem Ananias foi. Depois ninguém nunca sabe. Ele só foi lá e pôs a mão sobre Paulo, orou por Paulo, as escamas caem, batiza Paulo e acabou. E quando ele chega lá, ele fala assim, é isso que eu acho lindo, cara.
Ele fala assim para Deus: Deus, esse cara tem carta dos magistrados, ele persegue crente, ele quer matar crente, e tá. Aí Deus fala para ele: vai, porque eu quero mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Quando ele chega lá, ele fala assim: irmão Saulo. Meu Deus. Um assassino, ele fala: irmão Saulo, Deus mandou eu vir aqui. Aquele que te apareceu lá no caminho de Damasco. Meu irmão. Entende? Então precisamos ser disponíveis. Oitava característica de um discipulador de sucesso: ele é paciente. E nisso eu confesso que Deus está trabalhando na minha vida. Confesso, irmãos. Confesso. Porque nós precisamos ter paciência. Paciência com as pessoas como Deus teve paciência conosco. Paciência com as pessoas como alguém teve paciência conosco. Gente, bebê espiritual é um bebê normal. Suja a fralda, faz caquinha, faz xixi nas calças, tá com fome, grita, dá problema, Bebê espiritual é isso aí. Imagina se a mãe de um bebê não tem paciência, joga fora: não quero mais não, sai daqui, tá me enchendo muita paciência. Ou então uma coisa que eu tenho me policiado muito é o diabo falando no meu ouvido: ei, deixa pra lá, essa pessoa não quer nada não, essa pessoa não quer nada com Jesus, investe teu tempo em quem quer, desiste dessa pessoa aí, ela não quer nada com Jesus mesmo, vai ficar perdendo teu tempo. Às vezes eu estou lá em casa, aí a pastora pergunta por alguns, tanto daqui quanto de outros lugares, que a gente discipula mesmo não sendo discípulos daqui da CA, e assim, ela tem esse coração que eu não tenho ainda. Deus está trabalhando, sabe, estou melhorando bastante, é verdade, mas de fato a gente precisa ser paciente com as pessoas. Não tem erro, cara. A única coisa certa é que você vai errar. A única coisa certa é que você vai falhar. Eu e você vamos falhar. Mas quer saber de uma coisa? A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Você vai vencer essa luta, você vai vencer essa peleja, você vai vencer tudo isso que tanto te aflige. É só você não desistir. Aleluia. Você vai vencer. E você vai perceber que o erro vai começar a ser mais espaçado. Se errava todos os dias, daqui a pouco está errando a cada 3 dias. Daqui a pouco está errando a cada semana, daqui a pouco está errando a cada mês, daqui a pouco está errando a cada ano. E assim é a vida do cristão. Isso é a maturidade de Cristo sendo formado no discípulo. E esse papel, em grande parte, é do discipulador. Porque o discipulador modela o comportamento de Cristo, modela a imagem de Cristo para o discípulo. Penúltima característica de um discipulador de sucesso: ele é motivador. Meu irmão, a profecia, quando Deus traz o céu para a terra por meio de um profeta ou de uma voz profética, ele não está falando a respeito do que é agora, mas daquilo que Deus já estabeleceu para aquela vida. Quando aqui nós chegamos assim: ó, Deus vai te usar. Eu vejo que você vai ser um pai, você vai ser uma mãe de multidões, Patrícia. Deus vai te usar para ganhar muitas almas. Deus vai te usar para fazer algo grande. Deus vai te usar como uma discipuladora. Hoje você não é, mas amanhã você vai ser. Imagina Barnabé quando discipulou a Paulo. Ou a Saulo, tanto faz, é a mesma coisa. Ou quase a mesma coisa. O pau cantou entre eles. Mas Deus guardou. Deus fez. Então, nós precisamos de motivar. Nós precisamos fazer com que essas pessoas se sintam impulsionadas. Eu ainda não sou, mas eu vou ser. Deus ainda não fez, mas vai fazer. Então, use de palavra profética. Eu vejo um grande ministério na tua vida. Deus vai te usar muito. Você vai ser líder, você vai fazer, você vai acontecer. É isso que Deus quer para a tua vida. Porque Deus não chamou ninguém para esquentar banco de igreja, irmão. Repare que Deus escolheu 12. Ele escolheu 12. Repita comigo: 12.
E o número 12 aponta para a autoridade. E por meio de 12, a obra continua sendo feita até hoje. A obra continua sendo feita até hoje. E por fim, todo discipulador de sucesso, ele é um bom ouvinte. O discipulador de sucesso, ele não atropela as pessoas. Sabe aquela pessoa que está passando? Não, peraí. Tu não consegue falar, sabe? Ou coisa que às vezes acontece lá em casa. Mas eu não falei nada. Como é que tu está respondendo que eu nem te perguntei? Quem tem essa mania, já reparou? De responder aquilo que não foi perguntado? Tentando adivinhar o que a pessoa está querendo dizer. Minha mãe acontece muito isso. Hã? A pessoa não escuta não, a pessoa está querendo dar uma resposta sobre algo que não falar, sobre o que ela pensou. E aí tem gente que está tão oprimida, tão carregada que ela quer botar para fora. Aí imagina se ela encontra um discipulador que também gosta de botar para fora. Aí fica aquele choque de palavra. Então, muitas vezes um bom discipulado é feito apenas na base do ouvir. Muitas vezes a libertação é apenas na base do ouvir. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para irar e tardio para falar. É o que Tiago diz. Pronto para ouvir, tardio para irar e tardio para falar. Deve ter algum motivo de nós termos 2 ouvidos e uma boca só, né? Deve ter algum motivo, né? Deve ser saber o que fez, não é verdade? Então, em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Essa palavra que Deus tinha para a sua igreja hoje. Eita, glórias a Deus. Imagina algumas pessoas que nós conhecemos com 2 bocas. Hã?